Na tarde de 12 de setembro de 2019, a professora Luciana Amaral, de 40 anos, saiu da escola onde trabalhava em São José dos Campos. Era para ser apenas mais um fim de expediente, um simples trajeto de ônibus para casa. Mas ela nunca chegou ao seu destino. O que começou como um atraso inexplicável, logo se tornou um caso de desaparecimento angustiante. Por dias, a polícia buscou por pistas, mas o paradeiro da dedicada professora permanecia um mistério completo. Até que sua bolsa foi encontrada, jogada em um terreno baldio. Dentro dela, entre provas e documentos, um caderno de capa vermelha guardava um segredo sombrio. Esta é a história de como anotações silenciosas se tornaram a voz de uma vítima e a chave para desvendar quem ela mais temia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Luciana Amaral tinha 40 anos e era professora de História. Lecionava em uma escola estadual em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Colegas e alunos a descreviam como uma profissional dedicada e organizada. Sua pontualidade era conhecida por todos na instituição. Sua vida pessoal era discreta. Não tinha filhos e morava sozinha, mantendo uma rotina centrada no trabalho e no cuidado com seus alunos. O ano era 2019. O mês de setembro marcava o início da primavera, com dias quentes e noites amenas. Na escola, o ambiente era de preparação para a semana de provas e as subsequentes reuniões de pais. A rotina de Luciana, como a de outros professores, tornava-se mais intensa nesse período. Como de costume, Luciana carregava uma bolsa grande e pesada. Dentro, guardava materiais de aula, livros e um maço de provas de seus alunos para corrigir em casa. Um item, em particular, raramente deixava sua companhia: um caderno de capa vermelha. Nele, organizava planos de aula e fazia anotações sobre o dia a dia escolar. Sua vida era regrada por horários e compromissos profissionais. Seu trajeto para casa era previsível. Caminhava poucos metros até um ponto de ônibus e utilizava a mesma linha todos os dias. Naquela tarde de quinta-feira, o fim do expediente seguiu o padrão de sempre. Luciana arrumou seus pertences na sala dos professores, despediu-se de alguns colegas e caminhou em direção à saída do prédio. A escola estadual atendia centenas de alunos da região. O fluxo de pais, estudantes e funcionários era constante, especialmente nos horários de entrada e saída. A calçada em frente à instituição era um ponto de encontro e despedidas. Ao chegar perto do portão, ela se aproximou de uma colega. Em poucas palavras, informou que precisava falar com alguém que a esperava do lado de fora. Disse que seria rápido, uma conversa simples. A frase exata, lembrada depois pela testemunha, foi que iria só conversar rapidamente. O tom era casual, indicando um compromisso breve antes de seguir seu caminho para o ponto de ônibus. A colega a viu caminhar para fora dos limites da escola. A conversa parecia ser um evento simples, sem importância, parte da rotina de qualquer professor ao fim de um dia de trabalho. Depois daquele dia, Luciana Amaral não chegou em casa. Ela não foi mais vista. Na calçada da escola, Luciana foi vista em uma conversa com Sérgio, 45 anos, pai de um dos alunos. A interação foi breve. Depois daquele momento, não há mais registros claros do seu caminho. Ela não foi vista caminhando até o ponto de ônibus. Não embarcou no transporte público que usava diariamente. As horas passaram. Luciana não chegou em casa no horário habitual. Tentativas de contato por telefone não tiveram sucesso. A preocupação da família aumentou com o passar da noite. Na manhã seguinte, a ausência de Luciana foi confirmada. Ela não apareceu para trabalhar, uma quebra completa em sua rotina rigorosa. A família, sem notícias desde a tarde anterior, entrou em contato com a direção da escola. A diretora da instituição, Helena, foi informada sobre o ocorrido. A falta da professora, somada à ausência de qualquer comunicação, transformou a estranheza em um alerta formal. Diante da situação, a diretora Helena fez a comunicação oficial do desaparecimento à polícia. O caso, até então uma preocupação familiar, tornou-se uma investigação criminal. A investigação começou imediatamente. Nas primeiras 48 horas,
a polícia focou em refazer os últimos passos de Luciana. Agentes visitaram a escola, entrevistaram funcionários e percorreram o trajeto que ela fazia todos os dias. O ponto de ônibus, as lojas próximas e a vizinhança de sua casa foram verificados. Nenhuma pista concreta foi encontrada. A ausência de atividade em suas contas bancárias e redes sociais indicava que o desaparecimento não foi voluntário. O trabalho dos investigadores então se concentrou nos depoimentos. A diretora da escola, Helena, foi uma das primeiras a ser ouvida formalmente. Em seu relato, ela forneceu a primeira informação relevante para o caso. Mencionou um histórico de conflitos entre Luciana e o pai de um aluno. A professora havia feito queixas informais sobre as interações com esse homem, descrevendo-as como problemáticas e excessivas. O nome do pai era Sérgio. Para corroborar essa informação, a polícia ouviu a professora Carla, amiga próxima de Luciana. Seu depoimento foi decisivo. Carla confirmou que Luciana se sentia profundamente incomodada com as abordagens de Sérgio. Descreveu que ele a procurava fora dos horários de reunião. Fazia perguntas de natureza pessoal e tinha um comportamento insistente. Luciana havia confidenciado à amiga seu temor e a dificuldade em lidar com a situação, pois temia represálias profissionais. Com esses 2 depoimentos, a polícia estabeleceu uma linha de investigação prioritária. A narrativa de um desaparecimento sem motivo aparente deu lugar à suspeita de um crime premeditado. O nome de Sérgio foi colocado no topo da lista de pessoas de interesse. A investigação, antes ampla e sem direção, agora tinha um foco claro. Os dias se passaram. A investigação sobre o desaparecimento de Luciana Amaral não avançava. As entrevistas iniciais haviam estabelecido um suspeito, Sérgio, mas sem evidências materiais, a polícia não podia progredir. A rotina da cidade continuou, mas a ausência da professora permanecia como uma questão sem resposta, um fato inquietante para a comunidade escolar e para a família. A busca por Luciana continuava, com equipes policiais verificando áreas rurais e hospitais, sem sucesso. A falta de pistas concretas dificultava o trabalho dos investigadores. Uma ligação para a central da polícia mudou o curso do caso. Um morador local, que caminhava com seu cachorro, relatou ter encontrado uma bolsa de mulher jogada perto de um terreno baldio. A área ficava na periferia de São José dos Campos, um local isolado, conhecido pelo descarte irregular de entulho. A descrição da bolsa era compatível com a que Luciana usava no dia em que desapareceu. Uma viatura foi despachada imediatamente para o local. O investigador Paulo Silveira, responsável pelo caso, chegou ao terreno baldio pouco tempo depois. A área foi isolada para o trabalho da perícia. A bolsa estava parcialmente escondida em meio à vegetação rasteira, como se tivesse sido arremessada de um veículo em movimento. Era uma bolsa grande, de couro, com sinais de desgaste pelo uso diário. Silveira supervisionou a coleta do objeto, garantindo que todos os protocolos fossem seguidos para preservar possíveis impressões digitais ou vestígios de DNA. Levada para o laboratório, a bolsa foi aberta com cuidado. Dentro, os peritos encontraram os pertences de Luciana Amaral. Havia sua carteira com documentos de identidade e cartões bancários, um estojo com canetas, as chaves de casa e um maço de provas de história, ainda por corrigir. Cada item era uma confirmação silenciosa da rotina interrompida da professora. A presença desses objetos indicava que ela não havia planejado desaparecer. A bolsa era uma cápsula do tempo, contendo os últimos elementos de seu dia de trabalho. Em meio aos papéis e livros, um item se destacou. Era um caderno de capa dura de cor vermelha intensa. O investigador Paulo Silveira o pegou com as mãos enluvadas. Em casos de desaparecimento, objetos pessoais como diários ou agendas frequentemente contêm informações cruciais. Este caderno que Luciana carregava sempre era a peça mais promissora encontrada até então. Sua aparência era comum, como a de qualquer material escolar, mas a experiência dizia ao investigador que seu conteúdo poderia ser extraordinário. Ele abriu o caderno na primeira página, pressentindo que as respostas para o desaparecimento de Luciana poderiam estar ali, escritas em tinta sobre o papel. No laboratório da perícia,
O caderno de capa vermelha foi colocado sobre uma mesa de análise. O objeto era a peça central das evidências encontradas até aquele momento. O investigador Paulo Silveira e sua equipe começaram a folhear o material. As páginas foram examinadas uma a uma, sob iluminação controlada. O objetivo era encontrar qualquer informação que pudesse explicar o desaparecimento de Luciana Amaral. As primeiras seções do caderno continham o que se esperava de uma professora de história. Havia planos de aula detalhados, anotações sobre o Império no Brasil, a Guerra Fria e a Revolução Francesa. Listas de exercícios, datas de provas e observações sobre o desempenho de turmas específicas preenchiam a maior parte das páginas. O conteúdo era organizado, metódico e estritamente profissional. Refletia a imagem que todos tinham de Luciana, uma educadora dedicada. Contudo, entre os esquemas de aula e as listas de chamada, os peritos notaram um padrão diferente de anotações. Eram registros curtos, quase telegráficos, inseridos nas margens ou no final de algumas páginas. Não se tratava de conteúdo acadêmico. Eram observações sobre o cotidiano, mas com um tom de alerta. A caligrafia, em alguns desses trechos, parecia mais apressada do que a usada nos planos de aula. A equipe começou a catalogar essas entradas. Havia datas e horários que não correspondiam a eventos escolares, como reuniões ou aulas de reforço. Ao lado dessas marcações, surgiam descrições de veículos. Frases como carro sedã prata parado na esquina ou modelo escuro, antigo, passou devagar, apareciam com frequência crescente nos meses que antecederam o desaparecimento. A repetição indicava um monitoramento constante. Além das descrições de carros, havia iniciais. As letras S ou SL eram anotadas ao lado de horários de saída da escola. Luciana não escrevia nomes completos, um sinal de que talvez estivesse registrando os fatos de forma discreta, com receio de que alguém pudesse ler suas anotações. Para os investigadores, essas iniciais eram a primeira conexão direta entre o conteúdo do caderno e o principal suspeito, Sérgio. A análise prosseguiu. Em uma página datada de 2 semanas antes do desaparecimento, uma frase se destacava no rodapé, escrita com mais pressão. Ele esperou de novo na saída. A anotação era um registro claro de um evento que se repetia. Não era um encontro casual. Era a documentação de uma vigilância. Poucas páginas adiante, outra anotação forneceu um contexto para a insistência. Ao lado de um lembrete sobre a próxima reunião de pais, Luciana escreveu: "Ameaça velada sobre reunião de pais." A frase era curta, mas seu significado era profundo. Sugeria que a perseguição estava ligada ao seu trabalho e que havia um elemento de coação envolvido. A professora estava registrando uma forma de intimidação que ocorria dentro do ambiente que deveria ser seguro. Para os investigadores, o caderno deixou de ser um simples objeto de trabalho. Tornou-se um diário não intencional de perseguição. Luciana Amaral, com sua natureza organizada, usou o mesmo método que aplicava em suas aulas para documentar o assédio que sofria. Cada data, cada descrição de veículo e cada frase era uma peça de um quebra-cabeça. As anotações mostravam que o desaparecimento não foi um ato impulsivo. Foi o ápice de um processo de intimidação que se estendeu por semanas, talvez meses. A identidade do homem mencionado como ele ainda não estava escrita de forma explícita, mas o padrão de comportamento documentado por Luciana fornecia um contexto sombrio para seu desaparecimento. O caderno vermelho era a voz da vítima, relatando o medo em silêncio. A análise do caderno vermelho continuava. A equipe de investigação já havia catalogado as anotações sobre horários e veículos. As frases encontradas confirmavam um padrão de perseguição. No entanto, faltava uma ligação direta e explícita ao principal suspeito. As iniciais S eram sugestivas, mas não constituíam prova conclusiva. Os investigadores sentiam que o caderno continha mais informações, mas não sabiam onde procurar. Durante a análise sequencial das folhas, um dos peritos notou uma irregularidade física no objeto. A espessura do caderno na parte central parecia menor. Ao folhear com mais atenção, a descoberta foi feita. O miolo do caderno apresentava uma falha clara.
Várias folhas localizadas exatamente na seção onde as anotações sobre a perseguição se intensificavam haviam sido removidas. A remoção não foi descuidada. As páginas foram arrancadas com precisão, perto da costura, deixando apenas pequenos vestígios de papel picotado. A constatação mudou a dinâmica da investigação. A ausência das páginas era, em si, uma evidência. Indicava que alguém, possivelmente a própria Luciana, havia registrado informações consideradas perigosas demais para serem mantidas. Ou, numa hipótese mais sombria, o autor do crime havia encontrado o caderno e removido as páginas que o incriminavam diretamente. A segunda possibilidade parecia mais provável, considerando o descarte da bolsa. A equipe se viu diante de um obstáculo. A prova mais importante, o elo que poderia conectar o suspeito ao crime, parecia ter sido destruída. A frustração era palpável na sala de perícia. O caderno que antes representava a maior esperança do caso, agora simbolizava uma oportunidade perdida. O investigador Paulo Silveira, no entanto, insistiu em um exame mais minucioso das folhas que restaram. Ele solicitou que a página em branco, que se seguia ao trecho de onde as folhas foram arrancadas, fosse analisada com técnicas de iluminação forense. A hipótese era simples. A pressão de uma caneta ou lápis ao escrever em uma folha de papel pode deixar marcas na folha de baixo. O perito posicionou a página sob uma fonte de luz oblíqua, um feixe de luz que percorria a superfície do papel em um ângulo baixo. Sob a iluminação normal, a folha parecia intocada. Mas com a luz rasante, a superfície lisa revelou algo extraordinário. Não havia tinta, mas havia marcas. Sulcos finos, quase imperceptíveis a olho nu, formavam letras e números. A pressão da escrita feita na página de cima, a que fora arrancada, havia deixado um relevo fantasma na folha de baixo. A equipe de perícia se reuniu ao redor da mesa de análise. As marcas eram fracas, mas estavam lá. Era possível distinguir o contorno de palavras, a curva de uma assinatura e o traçado de uma sequência numérica. A escrita estava em baixo relevo, uma impressão negativa do texto original. Eram as palavras que Luciana havia escrito, preservadas não como tinta, mas como uma cicatriz no papel. A descoberta mudou o foco da análise. As páginas em branco não eram mais um sinal de informação perdida. Eram potencialmente um repositório de evidências ocultas. A questão agora era técnica. Existia um método para tornar legível o que estava escrito nesses sulcos? A equipe decidiu que o caderno deveria ser encaminhado para um especialista em grafotécnica. A esperança de que as informações cruciais não tivessem sido destruídas, mas apenas escondidas, ressurgiu na sala de investigação. O caderno ainda não havia contado toda a sua história. O caderno vermelho foi encaminhado ao Departamento de Perícia Grafotécnica da Polícia Civil. A análise ficou a cargo da perita Andréa Pires, especialista em documentos e na recuperação de escritas danificadas ou ocultas. Sua tarefa era clara: determinar se os sulcos encontrados nas páginas em branco poderiam ser transformados em texto legível. O sucesso do procedimento era a única esperança de obter uma prova direta que ligasse um suspeito ao desaparecimento de Luciana Amaral. No laboratório, o caderno foi manuseado com extremo cuidado. A perita Andréa Pires preparou o material necessário para aplicar a técnica de revelação por fricção de grafite. O método, embora simples em seu princípio, exigia precisão. Consistia em usar um pó de grafite muito fino para evidenciar as depressões no papel. A teoria era que o pó se acumularia nos sulcos deixados pela escrita, escurecendo-os e tornando-os visíveis, enquanto seria facilmente removido da superfície lisa e não pressionada da folha. A perita colocou a página em branco sobre uma superfície plana e iluminada. Usando luvas, ela depositou uma pequena quantidade de pó de grafite sobre a folha. Em seguida, com um pedaço de algodão, começou a espalhar o pó suavemente, em movimentos circulares e uniformes. O processo era lento e metódico. O investigador Paulo Silveira e outros membros da equipe observavam em silêncio. Não havia espaço para conversas.
A atenção de todos estava concentrada no movimento das mãos da perita e na reação do papel. Sob o movimento do algodão, o pó cinza começou a aderir de forma desigual à superfície. Nas áreas onde a escrita da página arrancada havia pressionado o papel, o grafite se acumulou. Manchas escuras começaram a se formar, quebrando a brancura da folha. A princípio, eram apenas borrões indefinidos. Mas à medida que a perita continuava o trabalho, os borrões ganharam contornos mais nítidos. Letras isoladas começaram a surgir. Depois, sílabas. O que antes era uma impressão fantasma, invisível a olho nu, agora se materializava em texto. A equipe se aproximou da mesa de análise. A técnica estava funcionando. Palavras inteiras se tornaram legíveis. Eram fragmentos da última anotação de Luciana, aquela que ela, ou seu agressor, considerou perigosa demais para ser mantida. A revelação foi progressiva. Primeiro surgiu um nome. Escrito com clareza, o nome Sérgio apareceu no topo da página. Era a confirmação que os investigadores precisavam. A inicial S das anotações anteriores agora tinha um nome completo associado a ela. A perita continuou o processo na linha de baixo. Uma sequência de letras e números começou a se formar. Era o registro parcial de uma placa de veículo, correspondente ao modelo de carro que Sérgio possuía. A conexão entre o suspeito e a perseguição descrita por Luciana se tornava inegável. Finalmente, a última parte da mensagem foi revelada. Era uma frase completa, a anotação que provavelmente selou o destino da professora. As palavras que surgiram do grafite eram: "Se eu não aceitar, ele disse que vai me prejudicar com a direção." A frase fornecia o contexto e o motivo. Revelava uma coação direta, uma ameaça que conectava a perseguição pessoal a uma possível retaliação profissional. O procedimento foi um sucesso. As páginas em branco haviam falado. A técnica de Andréa Pires transformou sulcos invisíveis na prova mais concreta do caso até então. A mensagem de Luciana, escrita em uma página que não existia mais, havia sido recuperada. O caderno vermelho deixava de ser apenas um objeto pessoal da vítima. Tornava-se a principal peça da acusação, contendo o nome do suspeito, a identificação de seu veículo e a natureza da ameaça que ela sofria. A investigação tinha agora uma direção irrefutável. A técnica da perita Andréa Pires funcionou. As palavras, antes apenas sulcos invisíveis no papel, tornaram-se legíveis sob a camada de grafite. A equipe de investigação observou enquanto a mensagem de Luciana Amaral era recuperada. O primeiro dado a se tornar claro foi um nome próprio, escrito com firmeza na página que havia sido arrancada: Sérgio. A revelação confirmava as suspeitas geradas pelas iniciais S, encontradas em outras anotações e pelos depoimentos da diretora da escola e da amiga da vítima. A conexão antes circunstancial agora era direta. Logo abaixo do nome, o grafite revelou uma sequência de letras e números. Era o registro parcial da placa de um veículo. Com essa informação, os investigadores poderiam fazer uma busca nos registros do Departamento de Trânsito. A placa, mesmo incompleta, limitava drasticamente o número de veículos suspeitos e fornecia uma nova linha de investigação material, que poderia ser verificada por meio de câmeras de segurança. O caderno agora ligava o suspeito não apenas por seu nome, mas também por um bem rastreável. A última informação revelada foi a mais importante. Uma frase completa surgiu na parte inferior da folha. "Se eu não aceitar, ele disse que vai me prejudicar com a direção." Esta anotação fornecia o contexto e o possível motivo do crime. Deixava claro que a perseguição de Sérgio não era aleatória, mas sim uma forma de coação. A ameaça estava diretamente ligada à vida profissional de Luciana, sugerindo que ela estava sendo pressionada a tomar uma atitude contra sua vontade, sob risco de retaliação, junto à administração da escola. A pista-chave, que era o caderno, transformou-se em prova irrefutável. A escrita oculta recuperada pela perícia continha a identificação direta do suspeito, a placa de seu carro e a natureza da ameaça que ele representava. O que Luciana registrou em segredo, por medo, agora se tornava a principal peça da acusação.
A investigação não precisava mais se basear em suspeitas ou relatos de terceiros. Tinha a própria palavra da vítima preservada nos sulcos do papel. Com as novas evidências, a investigação ganhou um novo ritmo. O investigador Paulo Silveira coordenou a ação imediata. Os dados revelados pelo caderno eram a prioridade. O nome Sérgio não era uma novidade para a equipe. Ele já havia sido mencionado nos depoimentos da diretora Helena e da professora Carla. A revelação no caderno, no entanto, transformava a menção em uma acusação direta, feita pela própria vítima. A equipe de Silveira concentrou-se na placa parcial. A sequência de letras e números foi inserida no sistema do Departamento de Trânsito. O cruzamento de dados foi rápido. O sistema buscou por veículos que correspondessem à placa parcial e ao modelo de carro descrito nas anotações anteriores de Luciana. O resultado foi conclusivo. Apenas um veículo na região se encaixava nos critérios. O proprietário registrado era Sérgio, o mesmo pai de aluno já identificado como pessoa de interesse. A confirmação oficial eliminou qualquer dúvida. A investigação agora tinha um alvo claro e provas que o conectavam diretamente ao medo de Luciana. Não se tratava mais de uma suspeita baseada em relatos de terceiros. Havia uma prova material que ligava Sérgio diretamente ao medo documentado pela professora. O nome, o veículo e a ameaça formavam uma linha direta de evidências. O trabalho da polícia, antes focado em encontrar uma pessoa desaparecida, agora se concentrava em monitorar um suspeito de homicídio. O cerco se fechava. Com a placa completa do veículo de Sérgio, a polícia iniciou uma nova fase da investigação. O foco era o sistema de monitoramento de trânsito de São José dos Campos. A estratégia era rastrear o carro do suspeito no dia do desaparecimento de Luciana Amaral, buscando uma corroboração digital para as anotações encontradas no caderno vermelho. Os investigadores solicitaram as gravações de todas as câmeras posicionadas ao longo do trajeto que a professora costumava fazer entre a escola e sua casa. O caminho incluía a avenida principal, em frente à instituição de ensino, ruas residenciais e o trecho que levava ao ponto de ônibus frequentado por Luciana. O trabalho foi metódico. A equipe analisou as imagens do dia 12 de setembro de 2019, data do desaparecimento. O ponto de partida foi o horário em que Luciana foi vista pela última vez na calçada da escola, conversando com Sérgio. A primeira câmera a registrar o veículo estava localizada a 2 quarteirões da escola. Minutos após Luciana deixar o local a pé, o carro sedã prata de Sérgio passou pelo cruzamento, seguindo na mesma direção que ela. O registro era claro. A placa do veículo era a mesma identificada pela polícia. A imagem confirmava que ele estava na área no momento exato do desaparecimento, algo que ele poderia alegar ser uma coincidência. Uma segunda câmera, posicionada mais adiante no trajeto, capturou a mesma cena. O carro de Sérgio aparecia novamente, mantendo uma distância discreta, mas constante, do caminho que um pedestre faria naquela rota. A sequência de imagens começou a formar um padrão. Não era um encontro casual. Era um acompanhamento. Os investigadores seguiram o rastro digital do veículo, passando de uma câmera para outra. As gravações mostravam o carro de Sérgio seguindo a rota exata que Luciana percorria diariamente. A perseguição, antes registrada apenas pelas anotações no caderno vermelho, ganhava vida nas telas do monitor da polícia. Cada registro de câmera era uma peça que se encaixava no cronograma do crime. O ponto decisivo da análise veio de uma câmera de trânsito instalada em uma bifurcação. A rota de Luciana a levaria para a direita, em direção ao ponto de ônibus principal. A rota para a esquerda conduzia a uma via expressa que dava acesso à periferia da cidade. As imagens mostraram o carro de Sérgio seguindo pela via da esquerda, afastando-se do trajeto usual da professora. O mais importante, no entanto, foi o que veio a seguir. Câmeras posicionadas nessa via expressa registraram o veículo em um horário compatível com uma viagem direta para a área onde, dias depois, a bolsa de Luciana seria encontrada por um morador. A conexão era irrefutável. A rota do carro de Sérgio naquele fim de tarde não era um acaso. Era um trajeto deliberado,
que primeiro sobrepunha o caminho de Luciana e depois se desviava para a direção da área de descarte da primeira evidência física do crime. As imagens forneciam uma corroboração digital e objetiva para o que Luciana havia escrito em segredo. A prova visual era incontestável. A evidência não era mais apenas a palavra da vítima, registrada em um caderno. Era a palavra da vítima, confirmada pela tecnologia de vigilância pública. A perseguição estava documentada em vídeo. Com as provas digitais consolidadas, a polícia tinha elementos suficientes para agir. A estratégia não era mais de vigilância, mas de confronto direto. O conjunto de evidências, o caderno, os depoimentos e as imagens das câmeras formavam uma base sólida para um interrogatório formal. Um mandado de condução coercitiva foi expedido. A investigação passava de uma fase de coleta de informações para uma fase de acusação. Sérgio foi localizado em sua residência, em um bairro de classe média da cidade. A abordagem foi realizada de forma discreta, para evitar alarde na vizinhança. Ele foi informado de que precisava acompanhar os policiais para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento de Luciana Amaral. Não houve resistência. Ele foi conduzido à delegacia para o interrogatório formal, que seria liderado pelo investigador Paulo Silveira. Na sala de interrogatório, o ambiente era neutro e funcional. Apenas o investigador, um escrivão e Sérgio estavam presentes. Inicialmente, Sérgio apresentou-se calmo e cooperativo. Negou qualquer envolvimento no desaparecimento da professora. Confirmou que falou com ela na saída da escola, mas descreveu a conversa como trivial, relacionada ao desempenho escolar de seu filho. Afirmou que, após o breve diálogo, foi direto para casa. Disse que passou o resto da tarde resolvendo assuntos domésticos e que não saiu mais. Seu álibi era simples e direto. O investigador Silveira ouviu a versão de Sérgio sem interrupções. Em seguida, apresentou a primeira peça de evidência. Eram as fotografias impressas, extraídas das gravações das câmeras de trânsito. A primeira imagem mostrava o carro de Sérgio a poucos quarteirões da escola, minutos após o horário em que ele alegava já estar a caminho de casa. Outras fotos mostravam o veículo seguindo a rota que Luciana costumava fazer a pé. Confrontado com as imagens, Sérgio mudou sua versão. Sua calma inicial começou a desaparecer. Ele admitiu que não foi direto para casa. Tentou justificar a presença de seu carro naquela rota com uma desculpa vaga. Alegou que precisou passar por ali para resolver um compromisso de última hora, mas não soube fornecer detalhes precisos sobre o local ou a pessoa com quem teria se encontrado. A primeira contradição clara foi registrada pelo escrivão. O investigador prosseguiu. Apresentou a segunda série de imagens que mostravam o veículo se dirigindo para a via expressa em direção à periferia, na mesma área onde a bolsa de Luciana foi encontrada. A explicação de Sérgio para esse desvio de rota foi ainda mais fraca. Ele hesitou, alegando ter se perdido, uma justificativa pouco crível para um morador da cidade. O ponto central do interrogatório, no entanto, foi a apresentação do caderno vermelho. O objeto foi colocado sobre a mesa. Silveira detalhou o trabalho da perícia grafotécnica. Explicou como o nome Sérgio, a placa parcial do carro e a frase sobre a ameaça foram revelados a partir dos sulcos no papel. O investigador leu a frase em voz alta. Se eu não aceitar, ele disse que vai me prejudicar com a direção. Diante da prova, a postura de Sérgio se alterou completamente. O homem calmo deu lugar a um silêncio profundo. Ele olhou para o caderno, depois para o investigador, mas não disse nada. Não ofereceu nenhuma explicação para a anotação de Luciana. Não negou ter feito a ameaça. Seu silêncio foi a resposta mais contundente. As contradições em seu álibi, somadas à evidência irrefutável recuperada do caderno, tornaram sua posição insustentável. As contradições no depoimento, somadas às provas materiais do caderno e das câmeras, formaram um conjunto probatório robusto. O delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do suspeito, argumentando que sua liberdade representava um risco para a investigação e para a ordem pública.
A solicitação foi acatada pela Justiça. Sérgio foi formalmente detido e encaminhado a um centro de detenção provisória, onde aguardaria os próximos passos do processo. A investigação sobre uma pessoa desaparecida havia se transformado oficialmente na investigação de um homicídio, com um suspeito sob custódia. Meses se passaram desde a prisão de Sérgio. Ele permanecia em detenção preventiva, mas o paradeiro de Luciana Amaral continuava desconhecido. A investigação, no entanto, não parou. A polícia concentrou os esforços de busca nas áreas rurais e de mata que circundavam a rota percorrida pelo veículo de Sérgio no dia do desaparecimento. As imagens das câmeras de trânsito foram novamente analisadas para mapear os pontos mais isolados do trajeto, locais que permitiriam o descarte de um corpo sem testemunhas. As buscas se estenderam por semanas, envolvendo equipes especializadas e cães farejadores. Em uma manhã de novembro, uma dessas equipes, que operava em uma zona de mata fechada a quilômetros da estrada principal, recebeu um sinal dos cães. A área era de difícil acesso, coberta por vegetação densa. Os policiais abriram caminho até o ponto indicado. Foi ali que encontraram um corpo em avançado estado de decomposição, parcialmente oculto sob folhas e galhos. A área foi imediatamente isolada para o trabalho da perícia criminal. Os peritos coletaram vestígios no local, buscando qualquer evidência que pudesse ser conectada ao suspeito. As roupas encontradas no corpo eram compatíveis com as que Luciana usava no dia em que desapareceu. A identificação formal, no entanto, dependia de procedimentos técnicos no Instituto Médico Legal. A análise da arcada dentária e a comparação com os registros odontológicos de Luciana não deixaram dúvidas. O corpo era o da professora desaparecida. O laudo da autópsia confirmou a suspeita dos investigadores. Foram encontrados sinais claros de violência, indicando que a morte não foi acidental. A causa do óbito foi compatível com o homicídio. Com a descoberta, o caso de desaparecimento foi oficialmente encerrado e reclassificado como homicídio qualificado. Para a família de Luciana Amaral, a angústia da incerteza sobre seu paradeiro chegou ao fim. A esperança de encontrá-la com vida foi substituída pela confirmação da perda. A investigação agora tinha um corpo, uma causa da morte e um suspeito sob custódia, elementos que formavam a base para o processo judicial que se seguiria. Com a descoberta do corpo de Luciana Amaral, a investigação entrou em sua fase final, a consolidação do conjunto de provas para o julgamento. O caso contra Sérgio foi construído sobre 4 pilares de evidências, que se conectavam de forma lógica e irrefutável. Juntos eles formavam a anatomia de um crime que havia sido documentado pela própria vítima. A peça central da acusação era o caderno de capa vermelha. Este objeto, encontrado na bolsa de Luciana, funcionou como um diário não intencional de sua perseguição. As anotações diretas, com datas, horários e descrições de veículos, estabeleceram um padrão de assédio contínuo nos meses que antecederam o crime. A revelação da escrita oculta, no entanto, elevou o caderno de pista para a prova principal. O nome, Sérgio, a placa parcial de seu carro e a frase sobre a ameaça de retaliação profissional foram recuperados pela perícia. Eram as palavras da própria vítima, apontando diretamente para seu agressor e explicando a natureza da coação que sofria. O segundo pilar foi composto pelos depoimentos. As declarações da diretora Helena e da professora Carla corroboraram o que estava escrito no caderno. Elas confirmaram que Luciana havia expressado desconforto e medo em relação às abordagens insistentes de Sérgio. Os depoimentos forneceram o contexto humano para as anotações, mostrando que o temor da professora não era um segredo. A vítima havia buscado ajuda de maneira informal, e essas conversas agora serviam como testemunho no processo criminal. As palavras das colegas transformaram as anotações de Luciana em um alerta que, embora não tenha sido formalizado a tempo, agora era parte integral da acusação. As imagens das câmeras de trânsito formaram o terceiro pilar. A tecnologia forneceu a validação visual e objetiva para a perseguição descrita no caderno. As gravações do dia do desaparecimento mostraram o carro de Sérgio seguindo a rota de Luciana, destruindo seu álibi inicial.
Mais importante, as câmeras registraram o desvio do veículo em direção à área isolada, onde a bolsa da professora foi encontrada. A sequência de imagens criou uma linha do tempo digital dos movimentos do suspeito, conectando-o geograficamente tanto à vítima quanto ao local de descarte da primeira evidência. O quarto e último pilar foi o laudo pericial, que trouxe a conexão física final. Durante a análise do veículo de Sérgio, peritos coletaram microvestígios nos bancos do passageiro e no porta-malas. O laboratório de criminalística analisou essas amostras e as comparou com as fibras das roupas que Luciana usava no dia em que foi morta. O resultado foi conclusivo. O laudo confirmou a compatibilidade entre as fibras encontradas no carro e o tecido das vestes da vítima. Essa evidência material provava que Luciana Amaral esteve dentro do veículo de Sérgio, uma prova que refutava qualquer negação de contato por parte do acusado naquele dia. Cada peça se encaixava perfeitamente na outra. O caderno narrava a perseguição. Os depoimentos confirmavam o medo da vítima. As câmeras mostravam o suspeito em ação. E as fibras colocavam a vítima dentro do carro do agressor. Não havia lacunas na narrativa construída pela investigação. O Ministério Público formalizou a denúncia contra Sérgio por homicídio qualificado, com os agravantes de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O caso estava pronto para ser levado ao tribunal. O assassinato de Luciana Amaral transcendeu a esfera criminal. O caso gerou um debate amplo dentro da rede de ensino de São Paulo. O foco da discussão era a segurança dos profissionais da educação diante de comportamentos hostis por parte de pais e responsáveis. A história de Luciana, revelada pelas investigações, serviu como um alerta para uma realidade que, até então, era tratada de forma silenciosa e isolada. Após a divulgação dos detalhes da investigação, especialmente o conteúdo do caderno vermelho, outros professores se sentiram encorajados a relatar situações semelhantes. Muitos educadores admitiram sentir medo de certas figuras que circulavam pelos portões das escolas. Descreveram abordagens insistentes, questionamentos de natureza pessoal e intimidações veladas. O caso de Luciana expôs uma vulnerabilidade que era discutida apenas informalmente, nos corredores e salas dos professores. Antes deste crime, não existiam canais formais e eficientes para que um professor pudesse registrar esse tipo de assédio. As queixas eram, em geral, comunicadas verbalmente à direção, sem gerar um registro documental que pudesse servir de proteção ou prova futura. A falta de um procedimento padrão deixava os educadores desamparados. Em resposta à repercussão do caso, a Secretaria de Educação do Estado iniciou discussões para criar novos protocolos. O objetivo era estabelecer um procedimento claro para que professores e funcionários pudessem reportar formalmente situações de assédio ou ameaça. A proposta incluía a criação de formulários específicos e a orientação para que as direções de escola tratassem esses relatos com a seriedade de um documento oficial, encaminhando os casos mais graves às autoridades competentes. O caderno de Luciana mudou a percepção sobre os registros pessoais dos professores. O que antes era visto como um simples material de organização de aulas passou a ser considerado uma ferramenta de documentação. As anotações, por mais discretas que fossem, ganharam o status de relato e possível evidência. O método organizado de Luciana para registrar os eventos que a ameaçavam tornou-se um exemplo da importância da documentação. O caderno de capa vermelha tornou-se um símbolo. Ele representava a importância de registrar ameaças, mesmo que parecessem pequenas ou subjetivas no momento. O legado do caso foi a conscientização de que anotações em um diário ou agenda podem ser um pedido de ajuda, um pedido que precisa ser visto e ouvido a tempo. A história de Luciana Amaral deixou uma pergunta para o sistema de ensino. Quantas outras anotações discretas em cadernos de professores escondem alertas que ainda não foram levados a sério? O processo contra Sérgio foi encaminhado para julgamento. O caderno de capa vermelha é a peça central da acusação do Ministério Público. O objeto conecta todas as outras evidências, os depoimentos das testemunhas, as imagens das câmeras de segurança
e os laudos periciais que confirmaram a presença da vítima no veículo do acusado. O conjunto probatório é considerado sólido pela promotoria, que busca a condenação por homicídio qualificado. O caso de Luciana Amaral expôs um padrão de perseguição que se desenvolveu dentro do ambiente escolar, um local que deveria ser de segurança. A investigação demonstrou como uma série de alertas informais, registrados de forma discreta pela própria vítima, precederam um ato de violência fatal. As anotações de Luciana, feitas para organizar sua rotina e documentar o assédio, tornaram-se seu testemunho póstumo. A história gerou um debate necessário sobre a vulnerabilidade de profissionais da educação e a negligência em relação a queixas que não seguem um protocolo formal. O crime levantou uma pergunta que permanece sem resposta definitiva nas instituições de ensino. Quantas anotações discretas em cadernos de professores escondem pedidos de ajuda que ninguém levou a sério? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.